Flap TV na Labace 2025. E hoje nós estamos aqui com dois convidados maravilhosos, velhos amigos, pessoas incríveis com largas folhas corridas na aviação e que hoje, do alto de sua experiência, competência e seriedade, embarcam num projeto maravilhoso, revolucionário, pioneiro e único, o programa Transplantar. Estou falando com dois comandantes queridos, Francisco Lira e Carlos Ebner, de tantas glórias e tradições. Um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, prestigiando essa maravilhosa feira. Adorei essa primeira edição aqui no Campo de Marte. Era uma coisa que a gente defendia há tantos anos. E olha só como deu certo. Muito bom, né? Tá contente, Ebner? Muito bom. Eu acho que a gente tem que ser na dúvida como é que ia acontecer essa transição. E vemos que foi um espetáculo, né? Foi. Está sendo tá acima das expectativas, muito, né? sim. Impecável, né? Assim, são 2 dias por enquanto. O número de visitantes, que foi sempre a grande incógnita. Exatamente. E a surpresa é que sempre. E eu acho que também corrobora uma tese que a gente vem defendendo há algum tempo, né? Surgiu a Feira Catarina, o pessoal falou, pô, mas uma vai matar a outra. São complementares, né? Essa é uma indústria grande demais, né? Assim, se eu fosse uma empresa que tem que trabalhar com uma ou com outra, eu estaria perdendo se fizesse essa escolha. Eu acho que aqui tem a vocação de ser um grande local de networking, de fazer contatos profissionais, alianças, parcerias e tudo mais. E lá tem um viés mais do luxo, de toda a atividade do cliente de luxo, final, da venda direta. Clientes, um público mais restrito, mas também um público bem qualificado. Então, acho que as duas feiras se complementam perfeitamente. Ambos de enorme valor, né? Exatamente. Agora, nada tem mais valor do que a vida, certo? Certo. O que vocês podem nos contar a respeito do programa Transplantar? Em primeiro lugar, o que é o Transplantar, né? Ele é um programa que ajuda o Estado brasileiro, né? Ajuda o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, a diminuir um enorme desperdício de órgãos doados que se existe ainda no Brasil. O Brasil tem o segundo maior programa de transplantes do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. Mas ainda assim, nós temos 66 mil pessoas em fila de espera por um órgão, das quais, estatisticamente... Órgãos vitais. Órgãos sem os quais a vida deixa de existir. Exato. E desses 66 mil, estatisticamente, 50% vão morrer antes de chegar a sua vez na fila. E pior, desses que vão morrer, 60% serão crianças. Então, o que ocorre? Apesar das empresas aéreas, através da ABAR, da sua associação, fazerem um magnífico trabalho, já transportaram no ano passado 5.800 órgãos. A Força Aérea Brasileira, que transportou 1.980 nos últimos 3, 4 anos. Faltava a contribuição da aviação geral, da aviação executiva, para minimizar um fator que é dramático, que 30% dos órgãos doados são desperdiçados por questões de logística. Não tem o transporte aéreo para ir buscar o órgão. Então a família doa e fica na expectativa que alguém vai buscar e esse alguém não existe.
E a gente imagina o que deve ser a dor de uma família, né, que tem um gesto altruísta desse, né, porque não é fácil você tomar essa decisão, né, você doar, o órgão de um ente querido que você está perdendo, né, você faz isso com a melhor das intenções para depois ter a notícia de que não deu certo porque não chegou a tempo. É terrível, não é? É. Essa é a dor das famílias e é também a dor de quem está na fila, né? Então, a gente tem a grata satisfação de ter, já em poucos meses, ter praticamente dobrado a capacidade de transporte e captação de corações, por exemplo, que a Força Aérea faz. Então, 2, 3 meses atrás, a estatística que eu recebi da Força Aérea é que eles tinham transportado 58 corações em 2025, né? Nós já, esse ano, transportamos 40 corações. É claro que o 38 já deve ter sido atualizado para um pouco mais. O que isso quer dizer? É que a gente acrescentou mais 100% de capacidade no sistema. E para quem está do outro lado, né, a dor de quem está aguardando, ou às vezes a criticidade, porque tem diversos estágios na doença. E nos últimos estágios, a pessoa já fica conectada num coração artificial que faz, ou numa bomba intra-aórtica, uma bomba que é colocada lá dentro do peito, porque o coração já está tão fraco que ele não bombeia sangue suficiente. Isso faz com que outros órgãos, como o fígado, o rins, comecem a entrar em falência, vão colapsando. Portanto, tem 2 critérios na fila única que existe no Brasil. Um é por antiguidade, quem chegou primeiro, mas o outro também é por gravidade do caso. Às vezes a pessoa tem a saúde deteriorando-se tão rapidamente que ela acaba passando na frente, porque a gente sabe que se ela não passar na frente, ela vai a óbito. E é nesse particular que o programa Transplantar nasceu. Inserido, né? Na oportunidade da aviação geral brasileira, né, da aviação executiva, dar a sua contribuição, a exemplo do que nós mesmos fizemos nas enchentes do Rio de Janeiro, nos deslizamentos de terra em São Sebastião, há 2 anos atrás, onde foi feita uma verdadeira ponte aérea de helicópteros. No Rio Grande do Sul, eu mesmo enchi vários aviões, a gente tinha um hangar inteiro no aeroporto Catarina, lotado de mantimentos que a gente transportou. Só que isso são eventos pontuais. O transplantar é uma coisa permanente. Pra você ter uma ideia, Panda, ontem aqui na feira, a gente estava ali no nosso stand, depois te convido lá e visitar, fazendo o networking, né? Claro. Conversando com pessoas, explicando. Claro. De repente o Dr. Honorato, que é o nosso parceiro, cirurgião, Eu conheci. que já fez mais de 1000 transplantes de coração, recebeu um telefonema, falou, tem que ir para o hospital, surgiu uma captação, né? Ele falou, mas não se preocupe, que é São Paulo com São Paulo, então não tem necessidade. E ele foi. Meia hora depois ele liga e fala, não, olha, o nosso receptor aqui não vai dar certo, mas surgiu um receptor em Barretos, então eu vou precisar do transplantar. Bom, aí iniciou-se o Ebner junto aqui, fizemos um centro de controle O Carlos operacional. Ebner tem experiência em aviação? Olha, Tá chegando agora, né? Chegando agora. ele estava me falando datas assim como 1973, né? Então, Você falou de 76. eu comecei em 76, então a gente ficou trocando antiguidades aqui. 7,6 também. É, De 76. mas o que aconteceu? Ontem, no nosso stand aqui na Labace, nós montamos um verdadeiro centro de controle operacional que mobilizou a doação de um Pilatus PC-12 da Amara Vieixe, Eles são incríveis. né? Eles foram incríveis. Nós fomos lá com um empresário que tem nos ajudado muito e ele contratou o voo, eles fizeram o voo pela metade do preço e ele doou a outra parte. É o círculo do bem, né? Tudo bem. Mas aí o avião sairia do aeroporto Catarina. Tá. E como o coração só tem 4 horas de isquemia, não dava tempo de... Então teria que ter um transporte de helicóptero Daqui do para o hospital Catarina. aqui para o Catarina e de lá para Barretos, Tá. no Hospital do Amor. O que aconteceu?
Quando eu comecei a pedir os helicópteros, no segundo eu já falou, não, eu vou doar o voo de helicóptero. Só que no Hospital 9 de Julho não tem heliponto, então tivemos que sair do Sírio-Libanês, então já teve uma coordenação para pegar de um hospital para o outro. O helicóptero foi até o Sírio-Libanês, recebeu a caixa com o coração que o Dr. Honorato havia captado, foi para o Catarina, no meio do caminho teve que pousar por questões meteorológicas. Ele pousou num heliponto alta, que é na própria Castelo Branco, e o dono da empresa pegou seu carro e fez a última milha. Como comove essa parte da comoção das pessoas, de se salvar. É impressionante. Mas Eles é têm visto- isso, né? É uma vida, né? Foi uma história que aconteceu ontem. Incrível. E chegou por volta de 10 horas da noite, o coração foi entregue lá em Barretos. E hoje de manhã eu recebi um vídeo do paciente transplantado, dizendo que ele estava entubado sem poder falar há 5 meses na UTI. E ele mandou um recado agradecendo a toda essa corrente de solidariedade, que a gente é um pequeno elo. Mas quando junta a corrente, ela tem uma força inacreditável. São Mas dezenas de pessoas. Esse foi um exemplo real que aconteceu ontem. há menos de 24 horas. Há menos de 24 horas. E o paciente hoje estava lá, sorridente, fazendo joinha. Não tem E preço. falando depois de 5 meses, né? Falando depois de 5 meses. Você sabe que isso vale, acho que mais do que qualquer comenda, láurea, promoção, bônus, né? Você simplesmente pôr a cabeça no travesseiro e falar: eu, de uma certa maneira, ajudei a manter uma pessoa viva. Qual o preço? Qual o valor disso? Preço não tem, mas qual o valor disso? É extraordinário. Então, assim, a dedicação de vocês, né? Enfim, a gente só pode olhar aqui para a câmera da verdade e agradecer esses 2 queridos amigos de longa data e louvar, né? Porque agora eles estão aparecendo diante das câmeras, mas esse projeto não começou ontem. E a gestação dele não foi fácil. E você também granjeou, conseguiu o apoio do governo do estado, não é? Esse é outro dado importante, né? Olha, primeiro nós começamos pela ANAC, porque nós queríamos saber se um avião privado poderia fazer esse serviço sem infringir nenhuma regra da ANAC. A ANAC circulou em todas as superintendências, me convocaram para uma reunião em Brasília que estavam todos os diretores e todos os superintendentes, endossando, né, com aplausos o programa. Depois nós levamos a ministra da Saúde na ocasião, a Nízia Trindade, que se emocionou com o programa, também chancelou. E depois o secretário de Saúde aqui de São Paulo, Eleusio Paiva, que levou o governador Tarcísio, que fez questão de ele mesmo lançar pessoalmente o programa. Espetacular. Então é um programa que eles mesmos dizem que é um programa de Estado, né? Mas que convoca a iniciativa privada, os empresários. E, Pano, uma coisa eu vou te dizer, não tem um empresário que eu peço o avião Que refuta, né? que refuga. E houve casos de ele estar usando a aeronave, Parar a utilização para ceder a aeronave. cancelar a sua Cancelar a própria reunião e ceder o avião. Outros casos, o cara fala assim, meu avião está em manutenção, eu vou fretar. E fretou. Ou fez troca de horas. As coisas têm sido surpreendentes. E eu fico maravilhado de ver a solidariedade. Mas não é só dos proprietários. Os pilotos, os controladores, a Voar que está doando todo o atendimento. Quando a gente para lá na Voar, elas não cobram absolutamente nada. Muitos aeroportos estão isentando as tarifas. O DCEA isentou as taxas de navegação. É extraordinário. Então virou uma corrente É uma corrente do bem. Uma corrente impressionante. É espetacular, né? E a gente precisa de gente como você para tornar esse programa mais conhecido, mais público. Então vamos fazer aquele nosso combinado. Vamos ficar lá no nosso cantinho, mas mostrar real time como é que é uma operação dessa. Acho que vai ajudar bastante. É impressionante. Tá combinado, né? Combinado. Então vamos entrar em caráter de stand-by aí para a gente decolar. Nós agora estamos indo para a parte estrutural. Tá. Porque agora, por enquanto, é o telefone falando de um com o outro, então nós temos que dar uma estruturada para poder ampliar o programa. Hoje ele está muito limitado ainda aqui na área de São Paulo, então a intenção, nós já estamos fazer uma captação, ter um banco de dados já preparado, para ter os aviões ali, usar uma inteligência artificial, para que você diga, olha,
preciso de um avião, centro aqui de São Paulo. Ele, por telefone, ele já consegue encontrar uma aeronave e como fazer essa logística. Esse é o nosso ideal agora. Então, estou assumindo um compromisso aqui na frente das nossas câmeras de que a FLAP entra agora como parceira do programa, facultando ao Transplantar espaço na nossa mídia, nas nossas redes. E, enfim, vocês contem com a gente, uma página por edição, free of charge, evidentemente, porque uma iniciativa como essa merece todo o suporte e todo o apoio. Vocês podem contar com a FLAP hoje e sempre. A gente quer contar as nossas histórias, mostrar como o brasileiro é solidário, porque a gente tem uma falsa percepção que em outros países as pessoas são solidárias. E aqui existe, De fato, o que as pessoas querem? Elas querem acreditar que há seriedade no programa, né? E aquilo que ela faz chega ao seu propósito final. E é esse o nosso papel, né? É transmitir segurança, lisura. Todos os nossos voos são auditados, todos têm aquele formulário do CGNA que garante a prioridade de tráfego aéreo. Ou seja, a gente não faz absolutamente nada que não esteja dentro da regra. Novo, vocês citaram algo maravilhoso, né? Como o CGNA, né? Como os controladores de voo, mecânicos, despachantes, todo mundo se sacrifica porque essas ocorrências não têm hora. Às vezes vocês têm que decolar de um aeroporto central 3 horas da manhã que está fechado. As luzes são acesas, enfim, dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito. O aeroporto de Congonhas para transplante de órgãos opera 24 horas por dia, sem slot. E outro dia eu estava acompanhando no Flight Radar e eu vi o nosso voo chegando e eles estenderam todos os aviões da comercial, estendendo a perna do vento, para que o nosso avião cortasse caminho e pousasse em primeiro lugar. Espetacular. E no solo já tinha um helicóptero com o motor virando, eles transbordaram. Nós temos caso que a decolagem e o pouso... Porta abrindo e decolagem... em intervalo de 3 minutos. Chega do avião, entra no helicóptero, 3 minutos está voando. É espetacular, é emocionante, né? É Fórmula 1 na veia. É maravilhoso. Olha, Ebner, bem-vindo ao time. Parabéns, é sempre uma honra estar com você. Você sabe há quanto tempo eu te admiro, te acompanho. Você não vou nem falar porque é marmelada, né? Meu caríssimo, meu comandante. Irmão mesmo, né? Mais que amigo. Então, parabéns, sucesso, que vocês continuem sendo essas almas caridosas, essas pessoas maravilhosas que fazem a diferença na sociedade brasileira. E mais um recado que é bem político, né? Vocês falaram que essa classe tão vilipendiada do empresariado é a primeira a comparecer e fazer aquilo que é necessário para salvar vidas. Vamos refletir. Talvez os empresários não sejam tão vilões assim. Uma última palavra. Por favor. Eu sempre ligo para os empresários para relatar o desfecho, né? Se o paciente teve uma boa cirurgia e para agradecer. Mas sabe o que acontece? Eles me agradecem. Eu falo, não, peraí, está inversa essa relação. Ele falou assim, não, eu estou te agradecendo por me dar a oportunidade de fazer o bem. Então isso não tem preço. Espetáculo. Carlos Ebner, comandante Francisco Lira, cofundadores do programa Transplantar, aqui na Labace 2025, na FLAP TV.